E aí, pessoal, tudo bem? Quero continuar fazendo nossas reflexões e trazer uma reflexão para vocês sobre o Sermão da Montanha, né, quando Cristo fala sobre os bem-aventurados, né, e aí fazer uma análise, uma reflexão e também algumas conexões que a gente pode fazer analisando cada uma das passagens e das bem-aventuranças, né? Para esse vídeo não ficar muito extenso, vou dividir em algumas partes, né? Dividir alguns temas, né, das bem-aventuranças, para que a gente possa refletir melhor e também analisar melhor cada um dos versículos que está lá no livro de São Mateus, capítulo 5, né, do versículo 1 até o versículo 12. Então eu vou pegar alguns versículos soltos dessa passagem para que a gente possa ir fazendo a nossa reflexão, certo? Então, para a reflexão sobre o Sermão da Montanha, né, quando Jesus chama de bem-aventurados, né, aquelas pessoas que são aflitos, pobres em espírito ou perseguidos, a gente vai dividir aqui em algumas partes para a gente fazer uma reflexão e conectar também as bem-aventuranças, né, falada por ele. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja que eu peguei algumas, né, dessas bem-aventuranças, e essas três estão assim meio que conectadas, porque os pobres em espírito herdarão o reino dos céus, né? Os aflitos serão consolados, e os perseguidos por causa da justiça alcançarão o reino dos céus. Então veja que ser um pobre em espírito, né, ter um espírito caridoso, um espírito de caridade, um espírito que consola as pessoas, um espírito que alcança, né, mais o coração das pessoas. A gente fala numa sociedade que precisa ter mais empatia, né? Veja que isso já era falado há muito tempo, né? Ter sentimento pelos outros, né? Ter noção da vivência que a gente precisa ter e da união que nós precisamos ter uns com os outros. Então, ser pobre em espírito é viver este reino dos céus aqui mesmo, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, às vezes a gente fica tão aflito, tão triste, tão agoniado, né, com tantas coisas que acontecem, mas o consolo vem de Deus, né, e até mesmo dos nossos irmãos. Nossos irmãos são instrumentos de Deus para nos consolar. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, quando a gente se sente fraco, quando a gente se sente agoniado, assim a presença de Deus vai manifestar em nós, né? E às vezes somos também perseguidos por causa da justiça, por causa desse consolo que oferecemos, né, por causa das coisas que oferecemos às pessoas, né, e bem-aventurados os que são perseguidos, porque vão herdar o reino de Deus. Então, às vezes, né, pobres em espírito, queremos fazer nossas doações aos aflitos, às dores, né, e também receber essas doações, né, acabar com a nossa aflição, e às vezes somos perseguidos por causa disso. Né? Às vezes somos perseguidos porque muitas pessoas não entendem, né? Como assim você quer consolar pessoas que elas mesmas se colocaram numa situação de aflição, né? Sim, é assim que Deus vai agir conosco também, né? Bem-aventurados os que são pobres em espírito, que se doam, né? Para que assim as pessoas possam se sentir cada vez melhor. Então que Deus nos ajude, né, a consolar, a ser pobre em espírito, a doar nossa vida e não se preocupar com as perseguições que isso pode gerar. Grande abraço para vocês.